Alvoco, terra bonita, Alvoco encantador, temos orgulho de ti, Alvoco dos sonhadores. Beleza infinda, com seu rio e marginais, tua ponte romanesca e os milheirais. Vamos fazer uma tigelada, porque aqui nas nossas zonas, eu lembro-me quando era miúda, na Páscoa não havia casa nenhuma que não tivesse a tigelada. Feita no forno de lenha, claro, porque agora nós já fazemos nos outros fornos, mas fica boa, mas já não é a mesma coisa. A gente lembra-se e já não é a mesma coisa. Daí nós termos aqui sim o forno e esta hoje ser feita mesmo como é tradicional. Podemos pôr 10 ovos. São ovos das nossas galinhas. Caseiros. É o meu marido que trata disso, normalmente. Quantas galinhas tem? Eu tenho 6 galinhas e pitos e galos. 5 galinhas e tenho 13 galos. 10, 11, 12. Sim. Os doces, a gente evita-lhe o açúcar, mas antigamente, quando faziam um doce, punham-lhe aquela quantidade, como deve ser, do açúcar e isso conservava todo o ano. Exatamente. Nós agora, se fizermos, cortamos no doce, no açúcar e aquilo ganha bolor. Já não é a mesma coisa. Elas só batiam nestes alguidares. Não batiam no plástico, como nós agora fazemos, não é? Mas pronto. O nosso grupo começou aqui à beira do rio, em 2008, mais ou menos, com um grupo de senhoras, já com uma idade um bocadinho mais avançada do que nós, e começaram a cantarolar canções antigas e eu estava noutra mesa ao lado e achei muito engraçado. E eu mais outra colega chegámos ao pé delas e assim, que canções tão bonitas, cantem, para nós aprendermos. E então elas começaram a cantar e depois eu sugeri, o que vocês acham? A gente fazer um grupo para cantarmos só aqui na terra, para a gente se juntar. E como a liga, os senhores que estavam a querer fechar a liga, não é? E então associámos-nos à liga, o grupo está associado à liga. E está a comemorar 50 anos, imaginem. Uma das atividades é o grupo de cantares que recorre a cânticos da aldeia para que não caiam no esquecimento. Beleza infinda, com teu rio e marginais, tua ponte romanesca e os milheirais. O que é que vocês sentem quando estão a cantar? Sei lá, tão bom. Acho que é a liberdade, a gente não pensa na vida, não pensa em coisas tristes, sentimos-nos bem. Lembro-me da minha madrinha, que eu quando cá vinha, acho que nunca comia tigelada tão boa que não como a da minha madrinha. Eu lembro-me perfeitamente, e então na Páscoa era uma coisa mesmo. Lembro-me a minha mãe cozer a broa e depois fazer sopas de cavalo cansado. O que é as sopas de cavalo cansado? O meu pai dava-nos muito quando éramos pequenitos, porque aquilo dava força. Migava-se a broa quente numa tigela, depois punha-se um bocadinho de açúcar e vinho. A minha mãe cozia de semana a semana. Cozia broa, cozia, sei lá, 10, 12 broas, porque nós éramos 8 irmãos. E tínhamos a broa para toda a semana. A broa era como diz a São, minha mãe cozia 15 broas por semana. Ao meio da semana cozia 15 broas. Normalmente dava, se não dava, íamos à vizinha para emprestar uma, até ela tornar a cozer. A vizinha tinha gasto menos. A aldeia tem este poder, não é? Da partilha. Da partilha. E não tinha nada a ver com a nossa aldeia de hoje. Nós éramos todos uma família e havia os vizinhos todos pegados uns aos outros. E quando faltava uma coisinha não ias buscar ao outro, mas aquilo ali era tudo uma família inteira. E eu aprendi muito, embora estivesse em Lisboa, mas eu aprendi muito com a minha sogra, pratos de cá, o grão ensopado,
que é uma delícia que eu aprendi a fazer com ela e que normalmente não se faz muito por aí. É um grão que ela fazia, que coce-se o grão e depois aquilo tempera-se aquele grão e depois leva pão e ovos batidos, fica aquele grão ensopado. Cá cultivavam e o feijão e faziam muitos pratos à base disso, não é? Que era o sustento deles, porque toda a gente trabalhava nas várzeas nos campos. Daí, portanto, pelos vistos, há o vulgo das várzeas, porque a nossa terra é tudo várzeas. Quando chegámos à Liga, não tínhamos nem uma folha para tirar uma fotocópia. Zero. Não tinha nada. E aquilo que nós já movimentámos é o nosso ateliê. É onde nós fazemos o artesanato. Temos os tecidos que nos vão dando e é com isto que vamos fazendo o artesanato. Os aventais, essas coisas todas. As saquinhas. As saquinhas, as pegas, estas toalhinhas de chá para fazerem os piqueniques no verão. Isto é tudo feito com os bocadinhos de tecido. E assim é que vamos arranjando dinheiro. O nosso objetivo desta casa não é museu, porque não é, é um espaço arqueológico para irmos guardando coisas antigas que nos vão dando isso. Temos aqui estas formas todas, que foi uma sapatarilha que tinham em Coimbra e deram-nos estas formas todas dos sapatos. Nós temos sócios. Certo. Que é uma cota de 12 euros por ano. Coisa simbólica. Temos 100 e tais sócios e depois fazemos eventos e as pessoas vão dando à vontade. Portanto, nós trabalhamos neste artesanato, Eventos. não compramos nada porque vão-nos dando tecidos e nós damos o trabalho. Quando começámos a fazer parte da Liga, nós sabíamos que, mesmo a nível de junta de freguesia, tudo, tinham muito o objetivo de fazer um livrinho sobre Alvoco, porque não havia nada. E nós, quando entramos, foi das primeiras coisas que nos propusemos. Conseguimos arranjar documentação, uma pessoa que nos ajudou da Câmara e fizemos um livro. Recordar não deixando de esquecer. Pronto, a tigelada está... Para 1 litro de leite tem 10 ovos e 12 colheres de açúcar. Metemos um bocadinho de canela, mas isso já, pronto, dá assim um... Mas antigamente eu acho que nem é... A minha mãe sempre pôs. Fica mais crespinha. Pronto, lá está. Cada casa tem Mas a a sua tradicional maneira. mesmo era só Mas a tradicional ovos, farinha, ovos, açúcar e leite. E leite. Muito bem. E cozida em forno de lenha. Exatamente. Pronto, agora depois vai para estes caçoilinhos, tem que ser sempre nestes caçoilos de barro. E vai ao forno. Agora o caçoilinho vai lá para dentro e fica, pronto. Fica lá 1h30, mais ou menos. 2 horas, não é? Exato. Fizemos cá um evento que isso ficou na memória. Uma montaria de 160 homens a caçarem os javalis aqui, com milhares de cães. Milhares. Fizemos aqui o pequeno almoço No deles. almoço de manhã aqui, só queria que vissem. O senhor que organizou isso estava de tal maneira preocupado se nós mulheres conseguíamos fazer. Dar de comer a tanta gente. Era grão, era feijão, era sardinha, era canja. Fizemos Eles disseram-nos nunca para comeram nós tão bem como que comeram nunca aquilo. tinham comido um javali tão bem feito como nós, que foi o melhor. Depois eles ofereceram-nos um javali, que depois, passado um mês ou coisa assim, fizemos o javali e convidámos alguns. Eles disseram, nunca comemos um javali tão bom como vocês. Como é que fizeram esse javali? Puseram-no aqui, depois o Zé Manel era o meu marido e era outro senhor, aqui pendurado, e chamuscaram-no todo, não lhe tiram a pele. Chamuscaram, porque a pele teve que ser congelada e a pele é que o conserva. Depois, quando foi a altura de o tirar, tirou-lhe o corato todo,
A pele, chama-se o corato, tudo tiradinho. Partiu-se, pôs-se em vinho, de um dia para o outro, 24 horas. E depois está naquele vinho, ali 24 horas, para lhe tirar algum sabor que ele tem, deita-se fora. E depois volta-se a lavar com um bocadinho de vinho limpo e começa-se a fazer os temperos normal, como se tempera uma carne para assar. Ninguém sabia que estava a comer javali. E também faz parte das aldeias de montanha, Sim, não é? sim, Exatamente. E acaba por ser uma das aldeias que está mais afastada do centro. Não é? Completamente. Exatamente. O facto de estarem mais afastados acaba por não ter tanto acesso e portanto, as pessoas que cá vivem e que dinamizam a aldeia são essenciais. Não nos deixarmos ficar em casa assim sentados a olhar para a televisão. É termos ocupação. E fazemos isto com muito orgulho e gosto e dá-nos vida. Vamos espreitar aqui a nossa tigelada. Já ganhou cor,